E não seria o meu momento era aquele. Então, como é que eu ia arriscar perder o meu momento para esperar uma outra oportunidade que eu não sabia nem quando era? De jeito nenhum, né? E meu esposo, na época, ele até disse que eu lhe inscrevi no concurso, você vai fazer de qualquer jeito. Que eu não ia fazer. Inicialmente, eu realmente pensei em não fazer, porque a gente se limita. E foi quando eu percebi que eu estava me sabotando também, dizendo, não, por ser mãe, por não dormir, tudo isso, não vou passar. Mas a gente tem que lembrar que existe, quem está estudando para concurso, uma bagagem. Eu falo muito para o pessoal, que o pessoal vai ali travando, tem muitos alunos meus travando ali por uma, duas questões, e não é isso que vai fazer você desistir. Você está tão perto, né? Então, tem que continuar mentalizando, pensando que vai dar certo. E sem medo, né? Aquele medo que a gente tem de não vai dar certo, não vai dar certo, e isso faz com que atrase o processo. Então, é basicamente isso. O poder da mente ele influencia diretamente no que a gente vai conquistar. Isso serve para tudo, né? Eu acho que um ponto desse é que a gente pode adaptar para o livro, que ele não foca muito em concurso, não. Ele trabalha mais o nosso equilíbrio emocional. Estudar para concurso vai muito além de você pegar um livro e ler e estudar. Você tem que estar com equilíbrio, tem que estar em paz, tem que estar com sua mente bem equilibrada, pensando que aquilo ali vai dar certo e vai funcionar. Porque senão não vale a pena. Não vale a pena você parar, se dedicar a estudar, porque você vai ficar naquele círculo vicioso, sem sair do canto, sem ser aprovado, se frustrando. Então, se é para você entrar daquilo de cabeça, entre acreditando. É o que eu sempre falo. Entre dizendo, eu vou passar. Né? E mentalize isso todos os dias, antes de dormir, quando acorda, quando está triste. Mentaliza que está passando, mentaliza que está passando. Porque funciona. E para tudo, né, na vida. Por exemplo, você tem a vida fitness aí, né, que eu tô sabendo também. A Deise está aí. Deise, vem cá, dá um tchau, né? Então, assim, pelo que tu tá me falando, Daiana, tu é uma pessoa bem determinada, né? E qual é o segredo para ser tão determinada assim? O que é... Como é que tu faz esse exercício da mente, da tua mente subconsciente, para ser uma pessoa determinada, focada? Porque pelo que tu falou aqui, nossa, eu quero essa determinação, sério mesmo. Porque muitas pessoas se auto-sabotam, como você falou, a gente se auto-sabota todos os dias, né? Mas, às vezes, tem pessoas que são mais, assim, menos disciplinadas, que encontram um obstáculo e já, eu não consigo... Sabe? Qual é o segredo para você se manter focada? Essa vontade tem que vir assim de dentro, né? Eu acho que assim, é uma pergunta muito boa que muita gente fala assim, também pergunta para mim se eu sou motivada. E aí eu sempre falo isso, eu reforço muito que a motivação comigo foi longe. Assim, motivação é diferente de vontade. Né? Então, assim, eu raramente acordo num dia motivada, que o pessoal até brinca, né? Gratiluz, isso da gratidão e tal. Você tem que aprender a agradecer mesmo, você tem que agradecer de verdade, porque o que a gente tem hoje, a gente também conquistou e era o que a gente queria hoje. Né? Eu sempre colocava essa frase para mim, lembre, uma coisa assim, lembre o que você tem hoje, né? E agradeça que você já quis isso que você tem hoje. Então, você tem uma família, ter seus filhos, ter seu trabalho, você já quis isso. Tu já fez quadro dos sonhos? Aquelas figuras que a gente imprime na internet, com carro, com a casa... Eu não fazia o quadro dos sonhos, mas eu sempre colocava, sempre escrevia. Tanto é que esse meu livro é todo riscado. Assim, sempre escrevo o que eu quero. Então, repete, porque no livro ele fala muito de afirmação. Ele falou outra palavrinha, porque eu não lembro, eu tenho que olhar aqui. Mas ele fala muito no poder da afirmação, né? Demais. Eu quero isso. O não, a mente... Você não falar assim, eu não desejo isso, jamais. Você tem que falar, eu quero isso, eu desejo isso. Sim, né? A nossa mente não entende o não, né? Ela vai internalizar que você não está querendo. É engraçado, mas se a gente soubesse o poder que a gente tem, né, se as pessoas aplicassem isso na prática, tantos e tantos casos, né, seriam solucionados do que a gente quer, do que a gente deseja, de forma tão mais simples. A gente coloca muito em alta o problema. Vocês percebem isso? As pessoas valorizam mais o problema do que a solução. Se você pensar mais na solução, projetar mais a solução, você trabalha mais para resolver, sem pensar muito nas dificuldades que vêm no caminho. A gente reclama muito o tempo todo porque a gente só pensa nas dificuldades. Não sei se tu percebe isso. Isso traduz exatamente por que a gente tem aquilo que a gente merece ter. Porque a gente internaliza e pensa exatamente o que a gente recebe. Né? Quando a gente pensa coisas ruins, só acontece tragédia. É incrível, mas quando você fica naquela sintonia do negativo, tudo dá errado.
E falando da motivação, né? Então, assim, para estudar, para fazer atividade física, eu não vou motivada. A motivação é só uma faísca, né? Eu até falei no outro podcast, ele está até aqui, né? Eu li um cara de sono, que a motivação é o combustível inicial, mas depois ele morre, né? E se não tiver disciplina e Disciplina, exatamente, a disciplina, a constância e a vontade de mudar. Então, assim, quando todos os dias eu vou para academia, vou gostando? Não, nem sempre. Às vezes eu vou, porque para mim aquilo ali já faz parte da minha rotina. Então, quando eu não vou, é pior, porque com filho, trabalho, casa, problemas, tudo, aquele momento é a minha válvula de escape. Então, assim, a atividade física ela veio por saúde. Inclusive, foi no concurso público desse de juiz, quando foi na etapa dos exames, o médico, que eu não fazia, estava nessa loucura da rotina, não fazia atividade física. E aí ele disse, se você não for, você vai adoecer, você vai ficar capaz de ser internada. E aí eu estava... Estafa, eu estava no limite do limite do limite, porque sem dormir esse tempo todo, e uma exigência física de estudar, eu estava sentindo uma dormência no corpo, até a cabeça estava dormente. Eu fiz exames caríssimos aí para... Era só tensão muscular, estafa. E aí eu comecei a atividade física 2 vezes por semana e pronto. Depois disso, o concurso já era ali em julho. Depois que terminou o concurso, foi em agosto, eu não parei mais a atividade física, porque mudou a minha vida. Então, eu comecei a me sentir saudável, comecei a me sentir disposta. E aí a estética, você às vezes, é por causa da estética. Não, não é por isso. É consequência. E aí depois, quando vem essa consequência, aí mistura tudo, porque você vê saudável, vê a estética, vê seu corpo mudando e vê seus hábitos mudando, a alimentação, a sua vida mudando, né? Você conseguir ter uma rotina com filhos, com família, com tudo. E seu condicionamento físico melhorando, sua saúde. Tanto assim, você ir nos exames médicos e os médicos ficarem, meu Deus, você não tem nada, seu corpo é perfeito, saudável. Isso é muito bom, porque você vê que está trabalhando com o seu corpo de forma correta. E o que adianta você ter um corpo doente e uma mente boa? Não adianta, né?